Hey guys! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, seguindo, tá certo? Dando continuidade ao nosso capítulo 5, né? Concluindo, na verdade, na última aula gravada, né? Creio que vocês todos já assistiram, eu relembrei no nosso último encontro que vocês respondessem, né? Uma atividade que está lá na página 46, que é referente ao comparativo de superioridade, que foi o que a gente viu, que a gente conversou. Então, tem aqui um diálogo, né, de dois adolescentes, duas pessoas aqui conversando, e aí um diz o seguinte, né, "This test was more difficult than the previous one." E o rapaz, ele fala, "The teacher should act more seriously." Né? Então, a garota, ela diz, esse teste, essa prova foi mais difícil que a anterior. E o rapaz, ele disse, olha, o professor, né, ele devia agir mais, né, ele deveria agir mais seriamente, né? E aí a gente, depois de ter visto isso, analisado essas duas sentenças, essas duas frases, vamos responder aqui a letra A. The word difficult is an. A palavra difícil, difficult, ela é Guarda aí. The word seriously is an. Seriamente, a palavra seriamente é E a gente tem as opções. Adjetivo e verbo, nome e adjetivo, ou adjetivo e advérbio, né? Qual dessas opções, né? Opção 1, 2, 3 or 3, nós vamos marcar, né? Vamos marcar a opção 3, né? Então, difícil, a palavra difficult é um adjetivo e seriously é um advérbio, tá certo? Então, letra a terceira opção. Depois, eu tenho aqui a sentença. A frase. It's possible to make comparisons. Então, é possível fazer comparações. Only with adjectives, apenas com adjetivos. Only with adverbs, apenas com advérbios. Ou with adjectives and adverbs. Então, com adjetivos e advérbios. E aí, eu posso fazer comparações apenas com adjetivos, apenas com advérbios ou com ambos, né? Adjetivos e advérbios. Mais uma vez, opção 3, né? Letra C. These comparisons emphasizes. Então, essas comparações, elas enfatizam que? Elas enfatizam a igualdade de uma coisa comparada com outra, a superioridade de uma coisa comparada a outra, ou a inferioridade de uma coisa comparada a outra. Opção 1, option 2 or 3. Opção 2, né? Então, essa comparação ela vai enfatizar a superioridade de uma coisa com a outra. Quando eu disse que agir mais seriamente, ou que o teste estava mais difícil que o outro. Então, eu enfatizei uma superioridade de uma coisa com outra, certo? Então, para formar esse tipo de comparação, eu adiciono ER no final do long or short adjective e more and more before adverbs and adjectives. Então, para formar esse tipo de comparação, vou adicionar ER no final dos adjetivos longos ou curtos. E more, eu vou colocar antes de advérbios e na frente de advérbios e adjetivos longos ou curtos. Qual opção? A segunda opção, né? Então, o ER como uma regra geral, né? Algumas gramáticas, elas trazem o ER como uma regra, né? Uma regra geral, digamos assim. E as outras regrinhas, elas são apenas, como é que se diz, exceções, né? Que a gente vai
Dependendo do adjetivo, da terminação do adjetivo, a formação do adjetivo, a gente vai tendo essas exceções à regra geral do R, né? Mas aí a gente, nos adjetivos curtos, a gente geralmente adiciona esse R e a gente coloca more antes de advérbios e adjetivos considerados longos, né? Com 3 sílabas. Seguindo, né? Somente uma revisão, né? Ler aqui tudo que a gente já viu na outra gravação da outra aula, lá na aula 3, tá bom? Acessem lá, na aula 3. Na língua inglesa, utiliza-se o comparativo de superioridade para contrapor dois elementos, né? Então, essa superioridade, esse comparativo, eu não posso fazer com 3 ou mais elementos. Unicamente com 2, tá certo? Somente com 2 elementos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar, eu vou assinalar, né? Eu vou evidenciar o predomínio, né, de um referente ao outro, né? Peguei o celular aqui achando que tinha um outro, mas vamos colocar aqui esses 2 livros, né? Em que eu digo que, se eu disser que os 2, né, são livros, ou os 2 são livros, mas eu digo que, por exemplo, esse aqui é mais pesado que esse. Então, eu mostrei, eu evidenciei que o peso de um é muito mais que o outro, né? Então, eu fiz essa comparação e evidencio um dos meus 2 elementos em comparação. E para isso eu vou usar adjetivos, né? Ou advérbios. Rápido, sério, caro, barato, alto, baixo. E eu vou seguir as regrinhas que a gente vai ver mais uma vez. E vai seguir, né, esse adjetivo seguido da preposição than. Porque se ele é maior, se ele é mais barato, se ele é mais alto, mais caro, ele precisa ser tudo isso, né, mais que alguma outra coisa ou alguém. Então, eu tenho aqui algumas regras para a utilização desses adjetivos. Como eu já havia dito, né, a gente já viu, adjetivos curtos, eles geralmente é acrescentado o ER, tá? Então, old, older, cheap, cheaper. Se o adjetivo ele termina em E, eu não vou adicionar um ER, né? Porque senão vai ficar meio estranho, né? Totalmente estranho. Eu só vou acrescentar o R. Então, nice, nicer, safe, safer. Se o adjetivo ele termina em consoante Y, eu vou mudar para o Y, né? Mudar o Y para um I e acrescentar o ER. Então, happy, happier, busy, busier. Ok? Ok? Quando o adjetivo ele vai terminar em consoante e vogal consoante, né? O nosso famoso CVC, eu vou fazer o quê? Dobrar a consoante final e acrescentar o ER. Então, thin, thinner, sad, sadder. Mesma coisa com big, hot e assim por diante. Os meus adjetivos longos, né? Como é que eu vou fazer? Não vou mudar a forma dele, né? Nem dos adjetivos longos, sorry, e nem dos meus advérbios, né? Então, com meus adjetivos longos, já que eu não vou mudar a forma dele, como é que eu vou fazer essa comparação? Eu apenas vou colocar na frente dele a palavra more, porque essa regrinha de R, ER ou IR já é justamente o nice, né? Vai ser quando eu digo que safer, mais seguro, older, mais velho, né? E aí, para os meus adjetivos longos, né? Eu não vou colocar essas regrinhas, mas eu vou adicionar a palavra more na frente dele. Então, comfortable, more comfortable, expensive, more expensive. E assim por diante. More beautiful, more intelligent. Há adjetivos irregulares, né? Iguais àqueles verbos irregulares quando a gente estuda o past simple, tá? Então, esses adjetivos irregulares é que eu não tenho como aplicar nenhuma regra com eles, né? Para fazer o comparativo, eu preciso mudar a palavra, a escrita e a pronúncia. A mesma coisa como eu já havia dito na língua portuguesa, né? Quando eu digo, né? Oh, nossa, isso é muito bom, né? Então, o adjetivo que eu usei foi bom. Mas aí eu digo, nossa, mas isso aqui é melhor que isso. Então, eu já
utilizei, né, já utilizei um outro adjetivo, melhor, né, que deriva do bom. A mesma coisa aqui no good, better, bad, worse, for, farther ou further, tá? Tem duas formas de escrever o far aí. Com os advérbios, eu vou utilizar a mesma coisa com os adjetivos longos. More, adverb e than depois desse advérbio. Exemplo, the ant behaved more carefully than the dove. Ok? Seguindo aqui, temos uma atividade, né? Para fixar, eu sei que vocês já fizeram, a gente vai corrigir, né? Vamos ler esse parágrafo. Tirar, né, esses adjetivos, prestar atenção nesses adjetivos e colocar eles incluindo nessas regras aqui. Nosso primeiro adjetivo, ele foi o happy, né? Terminou em consoante Y. O que é que eu faço? Tiro o meu Y, adiciono o I, R. Então, ficou a positive attitude makes you happier, né? Então, uma atitude positiva faz você mais feliz. And resilient. E mais resiliente, né? Como resilient é uma palavra longa, um adjetivo longo, eu só vou adicionar o quê? Palavrinha more na frente do meu adjetivo resiliente, né? It improves your relationships, make you more creative and helps you make good. Ó, good aqui, ele é um adjetivo irregular, então fica better, né? Então, you make better decisions. In addition, né? Além do que, né? People with a positive attitude live longer, né? Então, uma atitude positiva faz você mais feliz e ser mais resiliente, né? E melhora os seus relacionamentos, torna você mais criativo e ajuda você, né, a tomar decisões melhores, né? Além do que, né, pessoas com atitudes positivas, elas conseguem viver mais, tá bom? Agora, né, a gente tem um quadrinho em que a gente tem 4 adjetivos e a gente vai colocar ele também, né, dentro dessas frases, mas aplicando as regras de superioridade. Então, a gente tem expensive, for, good and small, tá certo? O big ele já foi. Our dad needs a car with a bigger trunk to fit all the stuff we take when we travel. Let it be. Neptune is then Saturn and it's tantan from the sun that is. Netuno ele é menor, smaller, né? Então ele é menor que Saturno e ele está o quê? Mais distante do Sol que a Terra. Então, Netuno ele é menor que Saturno e ele está mais distante do Sol do que da Terra, certo? Então, Netuno ele está mais perto da Terra do que do Sol, entendeu? Mais distante do Sol do que da Terra. The company was having financial problems last year, but now the situation is much. Então, a companhia, né, a empresa, ela estava tendo problemas financeiros no ano passado, mas agora a situação ela está muito melhor, much better, tá certo? A car is, né? Então, o carro ele é more expensive than a motorcycle, né? Então, um carro ele é muito mais caro que uma moto, tá certo? Então, pessoal, essa foi a revisão, né, do nosso capítulo 5. A gente se encontra na próxima aula, né, pelo Meet, na sexta-feira. Anotem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm alguma observação, tá? A respeito desse assunto, porque quando a gente se encontrar, a gente tira todas as dúvidas, a gente esclarece tudo, tá certo? Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê em breve. Tchauzinho!